reformada, né? Na última aula nós não vimos algo sobre Lutero. A reforma deixou 4 pilares. Vocês sabem quais são os 4 pilares da reforma? Calvinismo, luteranismo, anglicanismo, anabaptista. 4 pilares. Por que você não está lá atrás? Então, estou com medo de quê? Eles estão com frio, não querem ficar no ar-condicionado aqui. Anglicanismo. Agora me digam as igrejas que surgiram na reforma. Lembra alguma? Igrejas. Luterana. Qual mais? Anglicana. Qual mais? Metodista. Não, Resena depois. Qual mais? Presbiteriana. Preteriana. Qual mais? Claro. Bateu no pé de fora? Então vamos lá, vamos fazer assim. E ainda de quebra, ainda congregacional. Que foi, pastor? Eu falei disso. Considera também da reforma, porque eu vou falar dela já no movimento puritano e tal. Então, pelo menos essas igrejas foram as igrejas que fugiram. Né? E Wilton, onde é que está a Assembleia de Deus? Nesse tempo aí não tinha esse negócio muito, não. As igrejas, né, pentecostalistas aí surgiram no século XX. Essas são as igrejas que surgiram na reforma. Ok? As igrejas que surgiram na reforma. As demais todas vieram depois. Certo? E as igrejas do pentecostalismo só no século XX. Só a partir de 1900 alguma coisa. Né? 400 anos depois que essas igrejas já tinham surgido. Certo? Isso vocês vão ver essa história do movimento do pentecostalismo na história da igreja no Brasil. Ok? Mas foi do Brasil, foi dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. O movimento surgiu dos Estados Unidos. Amém. O movimento surgiu nos Estados Unidos. Surgiu no ano de 1900 no estado americano do Kansas, na cidade de Topeka, no Kansas, certo? Porque lá tem 2 estados americanos, que é Arkansas e Kansas. E aí, no Kansas, surgiu um movimento dentro de uma universidade na cidade de Topeka. Resultado, o movimento chamou a atenção ali, mas estacionou. Aí, quando foi em 1906, 6 anos mais tarde, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, um grupo de pessoas ouviram falar do movimento do Kansas e quiseram ter a mesma experiência. E segundo conta a história, no Kansas, as pessoas tiveram a mesma experiência dos apóstolos de Pentecostes, falaram em língua e foram batizados com o Espírito Santo, segundo eles. E aí, resultado, esse povo, em 1906, mudou de sala, ninguém avisou, foi? E aí esse povo em 1906 quiseram repetir esse movimento e chamaram o líder daquele movimento, um cidadão chamado William Seymour. Disse que era um homem negro, cego de um olho e que era o líder do movimento. Chamaram ele para lá, ele dirigiu a reunião em 1906 e dentro da reunião aconteceu o fenômeno de línguas e segundo ele o batismo do Espírito Santo sobre todos. E aí começou o movimento do pentecostalismo. Lá foi organizada uma igreja chamada Missão de Fé Apostólica. A igreja que resultou desse movimento. Aí, mais tarde, em 1909, por ali perto de 1910, o movimento rodeou os Estados Unidos, chegou em Chicago. Certo? Em Chicago, alcançou um cidadão chamado Luiz Francesco. Ele era membro da Presbiteriana Italiana, a igreja, né, que ele veio da Presbiteriana Italiana,
imigrantes italianos em Chicago, certo? E aí esse Luiz Francesco veio para o Brasil e aqui fundou a primeira igreja do pentecostalismo no Brasil, a Igreja do Véu, em 1910. Nessa mesma cidade de Chicago, o movimento alcançou dois cidadãos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, ambos batistas suecos. Eles nasceram em que ano? Olha aí. Ainda se lembram? 1483. E morreu em que ano? 1546. Muito bem, 1546. Com quem ele se casou? Catarina Vambora. Teve quantos filhos? 6. 6 filhos. Muito bem. Luciano gostava de menino, né? Logo 6, né? O pai era um padre, né? Imagina. Ok. Diga aí 2 pontos positivos de Lutero. O nome da esposa dele? Catarina Vambora. 2 pontos positivos de Lutero. 2 só. traduziu a Bíblia Para? para o alemão. Certo. Outra coisa. Outra coisa. Teve um monte de Fez a tradução e o que mais? O próprio reforma que ele pode tirar o mérito dele, né? Ok. Fez a reforma, né? É. Ok. 2 pontos negativos de Lutero. negativo. Foi contra... Ele perseguiu os anabatistas. Os camponeses. Que tinha anabatista no meio, né? Foi o que ele fez. Não mandou matar, mas em compensação o que ele fez? Permitiu. O que mais? Um outro ponto negativo de Lutero. Ele não concordava com a ideia dos membros Do livro. Em que área? sobre o batismo. Não. Sobre a ceia. A ceia. A ceia. Nós somos Qual era a ceia que Zwingli defendia e qual era a ceia que Lutero defendia? Hã? A ceia que Zwingli defendia era qual? Memorial. Memorial. E a que Lutero defendia? É que era Como era chamada? Não, a transubstanciação é do catolicismo. Ele dava outro nome. Como era o nome? Consubstanciação. Qual é a diferença da transubstanciação e da consubstanciação? a transubstanciação, a diz é o corpo Contém sem outro eu. Transforma por dentro e por fora. É. E a consubstanciação? Então, se eu colocar no quadro, No quadro, foi da oração. Contém. Só com Dois pontos negativos, professor, quais são os Deus perseguir os camponeses, como fogo. perseguiu os camponeses e discordou da ceia com Zwingli. E os pontos positivos, Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão e fez a reforma, né? Acima de tudo. A consubstanciação é o quê? Os elementos se transformam por dentro e por fora. só por dentro. Só por dentro. Se transforma O membro que você por dentro. comeu já é, ó. E a transubstanciação? Ele é o corpo e o sangue. Se transforma um pouco do tempo. E só o sacerdote pode tomar o sangue. Já pensou? E é um Sangue na cara. É o E é uma taça desse tamanho, cabe um litro de é dentro. um litro de Acaba depois da ceia que tá Aí meio. bate com cebola, né? Né? A reforma não concordava com nenhum dos dois. Não, na reforma o luteranismo concorda com essa aqui, ó.